Bom, gente, eu sou a Aline. Sou a Giovana. Eu sou a Keiko. Esse A, mas ela é muito foda, tá? Ela é fofa, mas ela A gente está aqui para poder apresentar um produto super legal que a gente fez em 2 dias. Então, basicamente, esse time maravilhoso que a gente uniu, a gente conseguiu fazer um plugin dentro do Google Chrome que consegue salvar apartamentos e compará-los para vocês compartilhar com as pessoas que você quer que tomem essa decisão com você. E, para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre a cultura de Hack Day aqui dentro da Loft. A gente já tinha Hack Days que aconteciam entre a Vila Nova Tech, que a Paulinha estava explicando, e que a gente basicamente fazia entre a gente uma vez por mês. E era muito legal, saíam coisas legais, mas faltava... Sabe aquele negócio do a parte que falta? Mas esse realmente faltava um negócio. E aí a gente falou assim, cara, e se a gente chamasse a empresa inteira? Eles sempre falam que a gente, enfim, eles gostariam de que a gente construísse soluções para eles, soluções em conjunto, vamos chamar. E aí foi muito legal, porque aí surgiu o Hack Days, porque eram 2 dias e com a empresa inteira, quem quisesse participar. E aí como que funciona um Hack Day? Basicamente é uma planilhona em que as pessoas vão lá e colocam as ideias delas. Depois elas vêm aqui onde a gente está e faz um pitch muito motivacional. Depois a gente coloca para uma votação, e aí, depois que são votados, a gente começa a fazer a nossa boca de urna para as pessoas virem para o nosso grupo. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu dei uma ideia, a ideia foi votada, e aí eu consegui 1, 2, 6, 7, 8, 9. Não podia 9, né? O máximo era 7, mas tudo bem, foi muito legal. Mas aí a gente teve 9 pessoas, e o mais legal é que foram 4 mulheres. Então, imaginem que sonho um time de tecnologia com essa proporção de mulheres. E aí, se vocês puderem se apresentar, eu sou a Aline, que está ali, eu sou PM aqui na Loft. Eu sou a Keiko. Eu sou desenvolvedora, software engineer, e estou no time de marketplace. Eu sou a Giovana e eu sou do time de Data Science. E aí a gente tinha todo outro time, e aí junto com esse time a gente resolveu fazer um negócio que eu tinha dado o nome de Comparator Tabajara no começo, porque em 2 dias a gente não ia conseguir fazer nada direito, né? Mas aí, obviamente, que virou um Comparator na sua cara, porque a gente fez a parada mais legal da história. E a gente apresentou esse slide na frente do CEO. Então, foi bem impactante, acho que por isso que a gente ganhou. E aí, qual que é o problema que a gente resolveu atacar? Então, pegando aí muito o link com a palestra da Sara e da Clara, a gente precisa focar no problema e se apaixonar por ele. Aí a gente pegou uma persona, que era o Luiz. Então, o Luiz, ele tinha ganho, ele conseguiu sacar aquele FGTS dele, falou, cara, eu vou conseguir comprar o meu primeiro apartamento. E aí ele começou a procurar, e procurar, e procurar, e aí ele começou a ver que tinha muita coisa na internet, e aí ele começou a ficar desesperado, e ele não sabia por onde começar, e aí a gente percebeu que era muito difícil de decidir qual apartamento ele deveria começar a procurar, ou começar, enfim, como organizar tudo isso e como organizar essas buscas. A gente rodou uma pesquisinha dentro do site, a gente percebeu que 25% aí das nossas respostas, cerca de 50% aí dos nossos correspondentes, eles procuravam em grandes portais, e depois eles iam para sites imobiliários, ou seja, até andando pela rua, coisas do tipo, a gente tinha. E aí que a gente percebeu, cara, os grandes portais são bem zoneados, né? Então, a gente tenta fazer um site bem bonitinho aqui na Loft, mas se você for para os outros portais, tem muita coisa repetida, muita coisa, então a gente falou assim, cara, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas? E a gente percebeu que as pessoas faziam planilhas, tinham pessoas que tinham até Pinterest, que esse aqui é o apartamento da Marcela, e ela conseguiu comprar um apartamento, uhul! E aí, como que a gente decidiu resolver? Esse time maravilhoso falou assim, cara, e se a gente conseguisse fazer um plugin dentro do Chrome, em que cada página que você entrar de um apartamento, você vai lá e como se tivesse aquele coraçãozinho dos favoritos em qualquer lugar. Então, cada página de apartamento que você tivesse, você ia lá, clicava na chavinha e salvava. E aí, todos aqueles que você salvou, você guardava como se fosse numa pasta sua, onde tinham todos os apartamentos. Só que não era uma coisa assim, tosqueira. Você conseguia abrir as fotos em mais detalhes, você conseguia salvar, favoritar, conseguia compartilhar. Então, por exemplo, eu não vou tomar a decisão de comprar apartamento sem falar com os meus pais, no meu caso,
outras pessoas saem com o namorado, outras até o corretor. Então, o corretor poderia usar isso aqui e compartilhar com os clientes dele. E aí, as meninas vão apresentar o que a gente fez na prática, que claramente eu não tenho ideia, só sei que ficou animal. Tá bom. Na parte do plugin, calma aí, eu tô indo pra frente que eu não consigo ler. Na parte do plugin, a gente fez uma extensão no Chrome para permitir para o usuário entrar no site e poder salvar qual que é o anúncio. Para a extensão do Chrome, a gente usou HTML, CSS e JavaScript. O bom é que a documentação de como fazer um plugin tá, chuchu, beleza. Então, o plugin, a documentação explicava como você fazer um plugin que tenha, 2 botões. Era exatamente o que a gente precisava. A gente fez, um plugin que tem um botão de salvar esse anúncio lá e também de acessar a página. Então, foi isso. A gente fez também uma espécie de coletor de informações, que a partir da URL de um anúncio de um apartamento em algum site, coletava, extraía essas informações, são informações públicas, todas as informações públicas disponíveis na página, como foto, número de quartos, metragem, enfim, tudo que tivesse ao nosso alcance, a gente conseguia coletar essas informações e a gente mandava isso via API para o back-end. A gente fez isso em Python usando XPaths para a gente conseguir pegar esse HTML e selecionar dentro dessa página as informações que a gente queria usar. O design. Esse foi bem legal. Quem trabalhou com a gente foi um designer que chama Chavito. Basicamente, a iteração foi muito interessante, que ele foi fazendo no papel, e aí, como estava o time todo reunido, ele ia checando com o time de desenvolvimento. Cara, dá para fazer isso aqui? A gente consegue puxar tal informação? Vocês acham que o front a gente consegue usar os componentes do Copan tal para a gente conseguir fazer? E aí eles foram interagindo, foi tudo bem, assim, ao vivo. E o mais legal é que a gente entendeu que não ia ser uma coisa quantitativa, ia ser um negócio muito mais quali. Por isso, do negócio de expandir as imagens, de conseguir ter uma interação maior para cada um dos apartamentos. No front, a gente também... tá. No front, tá. Para dar velocidade, ao invés de a gente fazer um projetinho do zero e tudo mais, a gente utilizou um projeto interno já na Loft, que já estava funcionando, rodando. A gente simplesmente criou uma branch lá para fazer nossas coisas. Então, isso nos deu velocidade para poder usar o Copan, que é o design de sistema interno daqui. A gente também usou o Material UI para fazer algumas coisinhas que não estavam no Copan. Então, a gente usou React também para poder reutilizar os componentes. E é isso. Verdade. E do back também. Então, tá. Até agora a gente tem o design, a gente tem o front e o plugin. E também a parte do coletor de informações. Como que tudo isso se interliga? A gente também... tá. O plugin... Eu fico nervosa, tá? Tá bom. O plugin, na verdade, ele manda, quando você clica o botão de salvar o anúncio, ele manda o request para o nosso back. Daí o back vai falar assim, legal, esse é o URL tal do usuário e quem está salvando é o usuário X. Daí a gente salva isso no banco de dados. Quando a pessoa acessa essa página de todos os anúncios dela e tudo mais, a gente faz, o front manda o request para o back. E o back vai falar, vai bater no banco de dados, vai falar assim, tá, esse usuário X tem X anúncios, então... Daí ele vai lá e, bate no coletor de informações e fala assim, eu quero saber quais informações desses apartamentos aqui pela URL. Daí eles vão falar assim, toma lá. E o front renderiza tudo. E é isso que funciona. A ideia inicial era a gente, a partir desses apartamentos que foram favoritados por cada usuário, recomendar um apartamento loft. Só que não deu tempo de fazer isso, na verdade a gente... acabou subestimando um pouco essa tarefa, mas, na verdade, essa tarefa de criar um sistema de recomendação de itens, de produtos diferentes para usuários, produtos que façam sentido, é uma das tarefas principais de Machine Learning, que são bastante aplicadas em negócios, e também é uma das tarefas de grande desafio. Inclusive, aqui dentro da Loft, a gente tem esse desafio de criar um sistema de recomendação que seja eficiente e que faça sentido para o cliente. Só que mesmo a gente não fazendo, uma ideia geral, um esboço geral da ideia de construir sistema de recomendação seria usar métodos baseados em sistema de recomendação de filtragem colaborativa, que é um tipo de método, de algoritmo que utiliza informações históricas, de preferência de cada usuário. E essa preferência ela pode ser medida de formas diferentes. Ela pode ser uma coisa
por exemplo, a nota de um filme, como acontece no Netflix, ou ela pode ser um output binário, pode ser o usuário ele comprou, o usuário ele fez alguma coisa com aquele produto. No nosso caso, seria favoritar, se ele favoritou ou não. E, de modo geral, a ideia desse algoritmo é criar uma matriz de preferência baseada em similaridade. Mas o que é isso, né? Como que a gente faz isso? De modo geral, a gente precisa definir uma métrica de similaridade que vai me dizer, que vai calcular para mim o quanto um apartamento A se parece com um apartamento B. E, na prática, a gente usaria essa métrica para calcular essa similaridade, né, o quanto um apartamento que o usuário salvou, que o usuário favoritou, com toda a nossa base de apartamentos loft. Ou seja, para cada usuário, a gente teria essa informação de quanto um apartamento que ele favoritou se parece com cada um dos nossos apartamentos loft, e assim a gente poderia recomendar os apartamentos que mais fazem sentido para o usuário. Mas, como eu falei, a gente não conseguiu implementar, isso é só um esboço geral de como um sistema de recomendação básico funciona, porque a gente tinha apenas 2 dias para fazer tudo isso. Básico, né, o sistema de recomendação. Show, exato. A gente fez tudo isso em 2 dias e it's showtime. Lê, solta o vídeo pra gente, por favor. Então, vocês vão ver ele funcionando. Então, basicamente, estou aqui, vendo esse apartamento, vou lá, salvo. Aí ali a gente teve um problema em produção, que o Slack está avisando. Já vai sair. Pronto. Aí no salvar ele só está salvando a URL mesmo. E daí depois a gente pega esses dados. E aí, depois que ele salvou todos aqueles, ele já vem aqui na página. Então, todos os apartamentos que ele salvou. E aqui tem algumas coisas mocadas, mas, por exemplo, a ideia era ele conseguir fazer comentários, favoritar os apartamentos, ver o anúncio funcionava. Então, a gente conseguia abrir o anúncio. Então, por exemplo, um corretor mandou para mim. Aí eu conseguiria ver o anúncio que ele viu e eu conseguiria compartilhar com mais pessoas também. E aqui era a ideia que esse aqui fosse realmente recomendado. Então, a ideia é que, por exemplo, ele salvou esses 3 e, de alguma forma, o outro veio recomendado para a gente. Acho que é isso. Eu não sei se a gente tem tempo, mas eu queria passar rapidinho, porque, querendo ou não, muitas pessoas falam assim, cara, mas por que a Loft quis fazer isso? Mas, basicamente, é quase que uma forma da gente realmente ajudar o comprador de forma genuína. Então, assim, a gente não quer que ele só compre lofts. A gente gostaria muito que ele comprasse lofts, mas a gente poderia ter um produto que ele pode usar de qualquer forma. E não só para a gente que quer comprar, mas também para pessoas que querem alugar. Não sei quem aluga apartamento aqui, mas seria animal ter uma ferramenta dessa para você comparar os apartamentos que você quer alugar. Então, a gente poderia ter inteligência aí também. A gente poderia ter um aprendizado muito grande com os dados disso. Então, você imagina, hoje a gente se limita muito aos dados que a gente pega com os apartamentos nossos no site. Se a gente conseguisse abrir essa base para o Brasil inteiro e ver como as pessoas priorizam, favoritam, comentam, ia ser um aprendizado bizarro. As meninas de dados poderiam falar mais. Cara, a gente poderia ter muito dado para conseguir tomar decisão aqui dentro. A recomendação de um apartamento nosso, para eles verem como o nosso apartamento é muito melhor do que os outros que ele salvou ali. E aí, mostrar também o quanto a gente tem de informações a mais. Então, um negócio bem legal que a Loft tem, a gente preza por ter as informações da planta, informações um pouco mais completas do que o restante do mercado. E a gente gostaria também de ter muito um posicionamento que tem muita gente que fala, cara, a Loft é uma imobiliária. E não, cara, a gente é uma empresa de tecnologia. Vocês viram um time que a gente tem, 140 pessoas aqui de tecnologia, e a gente quer se posicionar cada vez como tal. Então, esse aqui poderia ser um primeiro produto em que a gente conseguiria se posicionar dessa forma e mostrar que a gente tem o time mais foda do mundo. É isso. Palmas para a Keiko, foi a primeira vez que ela apresentou em público.